dele, receber tudo dele. Mas a gente pode aproveitar cada momento disso, amém? Sabe, eu estou aqui no Verbo Azaçu há 1 ano. Eu me chamo Gabriel, acho que eu conheço todo mundo aqui, mas se você não me conhece, prazer. Eu estou no Verbo há alguns anos já. E talvez você esteja pensando, eu saí da minha casa, do meu trabalho nessa quinta para ouvir um menino falar alguma coisa. É verdade que eu não passo muito de um garoto. É por isso que eu não vim falar para você nada da minha vida, nada da minha experiência e nada do que eu sei. Eu vim falar para você sobre a palavra de Deus, porque ela é poderosa para salvar as nossas vidas, amém? Então eu queria começar esse culto bem verbiano, raiz. Queria pedir para você pegar a sua Bíblia ou o dispositivo que representa a sua Bíblia e fazer uma declaração comigo. Amém? Repita comigo. Essa é a inabalável, infalível e poderosa palavra de Deus. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo que ela diz que eu posso. E eu sou tudo que ela diz que eu sou. Glória a Deus. Essa é a nossa base. Esse é o nosso fundamento. A partir disso, nada será impossível para nós. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Essa é uma noite poderosa pelo que Deus vai fazer aqui. Essa é uma noite de boas notícias. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu posso te dizer com tranquilidade. Essa é uma noite de boas notícias. A gente poderia ler esse livro todo e ele é uma grande boa notícia, uma boa nova, um evangelho da parte de Deus. Boas notícias a serem anunciadas aos homens. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E sabe, eu tenho percebido no meu espírito nesses dias um alerta mesmo da parte do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo quer compartilhar esse alerta com as nossas vidas hoje, amém? Porque eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e eu não vou falar quem era para não expor a Vanessa. Aí eu estava conversando com essa pessoa nesses dias, e a gente estava falando de tudo que a gente estava fazendo. De estudo, de trabalho, de servir na igreja, servir ao Senhor na rua, em outros lugares. Construindo, fazendo, vivendo pelo propósito que o Senhor compartilhou com a gente, mas também com as nossas coisas, a nossa vida, a nossa juventude, muitas coisas, e a gente começou a falar de agenda. E aí a gente começou a falar, e eu comecei a ver, caramba, tem pouco tempo para dormir nessa agenda. Não sei se com você está assim também, mas é tanta coisa. É estudo, é trabalho, cuida da casa, limpa a casa nunca fica 100% limpa, amanhã já tem que limpar de novo. Aí paga a conta, leva menino, busca menino. Quando a gente vê, são tantas coisas e muitas emoções. E o cuidado que eu percebo da parte do Senhor é que essas muitas coisas não roubem de nós aquilo que é mais importante. Amém? Porque existe algo mais importante. E é até mais profundo do que isso. Pode parecer natural isso que eu estou falando, mas e se eu te disser que existe um esforço mesmo da parte de Satanás para tentar nos manter excessivamente ocupados, para tentar nos manter focados demais nessa terra, como aqueles cavalos de corrida que não podem olhar para um lado nem para o outro, que ficam ali com a viseira e eles só conseguem enxergar aquilo que está bem na frente deles. Às vezes a gente fica assim, a gente só consegue ver o dia de hoje, o que tem que fazer hoje, e quando a gente percebe, a gente está perdendo um pouco daquilo que é mais importante. E é por isso que, nessa noite, nós vamos falar sobre os nossos olhos estarem na eternidade. Porque, sabe, eu vou explicar para você que é de Brasília o que acontece nas cidades do litoral, tá? Brincadeira, irmão. Em amor, tá? Mas, sabe, se você conversar com um pescador, alguém que está ali vivendo no litoral, é comum que esse pescador tenha os seus olhos no horizonte. Para ele é muito importante saber o que está chegando, como estão as nuvens, quando vêm as tempestades. Da mesma forma, nós podemos ter a nossa vida focada naquilo que é eterno. Ter os nossos olhos nesse horizonte, naquilo que o Senhor tem revelado, os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé, amém? Mas sabe, como a gente estava conversando, esse mundo ele tenta tirar os nossos olhos desse lugar. Ele tenta nos trazer para a arena do natural.
E aí nós perdemos o timing daquilo que está acontecendo no reino espiritual. Mas a palavra de Deus já nos preparou para isso. A palavra de Deus é remédio para as nossas vidas, amém? E sabe que o escritor de Hebreus, ele traz para a gente alguns princípios elementares da doutrina de Cristo. Princípios elementares, aquilo que é fundamento. Sabe quando você está na escola elementar, que você aprende matemática, português, aquilo que é necessário para todo mundo seguir uma vida adulta? Da mesma forma, existem princípios elementares da doutrina de Cristo. E são esses 6 aqui. Eu quero que você venha comigo. O primeiro é o arrependimento de obras mortas. O segundo, a fé em Deus. O ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E aí a gente vem aqui só entre os íntimos, só entre a gente que é família aqui. Como é que tem algumas pessoas vendo isso? Bem, arrependimento de obras mortas eu entendo, me arrependi, beleza. Fé em Deus eu entendo, fé em Deus. Isso é para todo mundo, show de bola. Aí chega no ponto 3 e no ponto 4, ensino de batismos, eu até me batizei, imposição de mãos, eu já recebi uma mãozada outro dia desses. Então, os 2 primeiros eu entendi bem, esses do meio mais ou menos, e os 2 últimos, então, vamos combinar, vamos deixar para quem gosta de estudar esses aí, que eu estou muito ocupado cuidando da minha vida. Só eu que ouvi isso, você nunca ouviu nada parecido, ou nunca pensou. Mas eu acho que é uma tentação que vem para todo mundo pensar isso às vezes. Que, principalmente esses 2 últimos pontos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, é algo muito difícil. É algo muito profundo, está lá nos selos de Apocalipse, nos cavaleiros, e o cavaleiro que vem, toma o cálice, derruba o cálice. Como é uma história dessa? E às vezes a gente fica repelido de alguma forma de entrar nesses temas. Mas sabia que Deus é um Deus justo? Um bom pai? Quantos aqui são pais e mães? Você já chegou para o seu filho de 5 anos e falou, olha só, limpa a casa, prepara o almoço, tira o carro da garagem para quando eu chegar tá tudo certo? Faz sentido isso? Porque uma criança de 5 anos não tem capacidade, não tem condição de fazer isso tudo. Mas você pode chegar para o seu filho de 20 anos e falar isso, já ficou razoável, certo? Como que Deus, que é nosso pai, um bom pai, um justo pai, ia dizer que algo é básico e a gente não ia ter condição de entender? Se ele disse que é básico, que é para todo mundo entender, que não está reservado para ninguém, é porque todos nós temos condição de entender. E mais do que isso, eu declaro sobre a sua vida nessa noite, capacitação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro revelação, conhecimento chegando. É aquilo que estava oculto sendo revelado em nome de Jesus. Nós vamos nesses 2 últimos, nesses que são grandões, a gente vai para cima deles hoje à noite. E sabe que a gente não faz isso por mero conhecimento, por mero deleite intelectual? Não, essa revelação, ela é poderosa e ela é importante para as nossas vidas. Vou te provar isso. Abre comigo a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. E a gente vai ver que a revelação de reservado para alguns, mas é para todos os filhos. Porque a forma como nós entendemos aquilo que está escrito determina a forma como nós vamos viver. Amém? E hoje nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Um grande panorama da ressurreição dos mortos. Vamos começar do começo. Deixa aberto aí em Coríntios, a gente vai chegar lá. Mas no começo Deus criou o homem. E criou esse homem espírito, alma e corpo. Colocou esse homem num jardim com tudo que era bom. E disse para esse homem, olha, você vai cuidar, zelar do jardim, você pode comer de todos os frutos, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Por que que Deus diz isso? Deus não impede ele de comer, Deus só proíbe para que ele tenha uma escolha. Mas ele fala, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Ou então na tradução mais próxima do original, morrendo, morrerás. E é morrendo, morrerás, porque quando o homem comesse do fruto, ele não ia cair duro, como a Branca de Neve comendo aquela maçã, desmaiar na hora. Não, é morrendo, morrerás, porque quando o homem comesse do fruto, ele ia morrer espiritualmente. E essa morte espiritual iria gerar uma morte natural. Amém?
É por isso que a serpente vira para a mulher e fala, olha, não, Deus disse isso, não é bem assim não. Se você comer, você não vai morrer. E realmente, ela come e não cai dura na hora. Ela tem tempo de levar o marido e eles vão viver muitos anos ainda. Mas esses anos que eles vão viver são anos de morte espiritual. Entenda que morte na Bíblia é tratada como separação. Quando nós morremos espiritualmente, o nosso espírito foi separado, desconectado do Espírito de Deus. Amém? E porque essa separação aconteceu e Deus é a fonte de toda a vida, com o tempo passando, o nosso corpo também morre. E o nosso corpo é separado do nosso espírito. Isso é a morte. Mas sabe que Deus não perdeu? Deus não foi pego de surpresa. Ele tinha um plano. E naquela mesma ocasião, ele diz qual é o plano. Que vai vir um descendente da mulher. A serpente vai até ferir o seu calcanhar. Mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Porque em Jesus havia um plano de redenção. De restituir aquilo que o pecado tinha roubado. Um plano de ressurreição. Amém. E é por isso que a ressurreição faz parte do cotidiano da vida cristã. A ressurreição do espírito, sim, o nosso espírito que foi morto, assim que nós aceitamos Jesus, ele foi ressuscitado, ele foi religado. Mas assim como da primeira vez demorou um tempinho entre aquilo que aconteceu no espírito chegar no natural, também dessa vez aquilo que aconteceu no nosso espírito ainda não chegou no natural. Porque você, assim como eu, sabe que as pessoas, mesmo aquelas que aceitaram Jesus, que tiveram um espírito ressuscitado, um novo espírito, essas pessoas continuam morrendo. Nós continuamos enterrando os nossos irmãos, amém? E é um momento agradável? Não, é um momento desconfortável para todo mundo. A doença, sentir esse corpo se deteriorar, então em alguma medida o envelhecer traz alguns desconfortos. E o morrer traz um grande desconforto. Quando nós enterramos alguém, o sentimento que vem é de tristeza. E por que isso? Porque nós não fomos planejados para a morte. Nós fomos planejados para a vida. A morte é uma consequência do pecado. Mas Deus está cuidando disso. Então, a ressurreição, que já começou no nosso espírito, também vai se concretizar no corpo mortal. E o corpo mortal será revestido de imortalidade. Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. E nós vamos ter corpos glorificados para viver eternamente. Amém? E é falando sobre ressurreição que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 15, versículo 12. A gente vai fazer uma leitura dinâmica, vem comigo. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Até aqui por enquanto. O que Paulo está respondendo com essa carta? Existiam movimentos religiosos que pregavam que não existia ressurreição do corpo. Desde lá de muitos anos, os saduceus, uma seita do judaísmo, falava que não há ressurreição no corpo. É essa vida o que importa. Mas depois também se levantou uma outra seita no mundo grego, que eram os gnósticos. O que os gnósticos da filosofia grega pensavam? Olha, o espírito é um ser de luz, é um ser puro, e o corpo é uma casca, uma prisão. Então, quando nós morrermos, o nosso espírito de luz vai ser libertado dessa prisão. Então, para eles, o corpo era ruim, o espírito era bom. Então, a morte é até uma libertação em alguma medida. Mas sabe que não é isso que a palavra prega? A palavra prega que nós fomos criados, espírito, alma e corpo. Nós seremos ressuscitados e vamos viver eternamente, espírito, alma e corpo. Por isso que é essencial pregar que Jesus veio em carne. O Deus vivo encarnou, tomou a forma de homem e morreu. E esse Deus vivo foi morto e ressuscitado em carne. Com evidências claras, porque a mão dele conservava os furos da cruz. O seu lado estava ferido pela lança, para que ele pudesse provar que ele ressuscitou em carne. E é por isso que ele é a primícia dos mortos, o primeiro daqueles que ressuscitou.
Ah, mas Gabriel, muitas outras pessoas ressuscitaram. Tudo bem, elas ressuscitaram só no corpo, uma ressurreição temporária. Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, várias outras pessoas ressuscitaram. Até nesses dias nós vamos ver ressurreições, amém? Mas essas ressurreições desse tipo são ressurreições temporárias. Porque Lázaro ressuscitou e depois morreu de novo, o corpo dele foi enterrado novamente. A filha de Jairo, a mesma coisa. Essas pessoas passaram pela experiência da ressurreição e voltaram a morrer. Mas Jesus não. Jesus ressuscitou e está vivo e vive eternamente. Há um homem assentado à destra do trono de Deus. E essa ressurreição que começou em Cristo vai chegar em todos nós. É por isso que nós não temos medo da morte. A morte é um inimigo vencido. Aleluia! Então Paulo está falando para a igreja de Corinto. Como assim chegou um pessoal aí dizendo que não há ressurreição do corpo? Claro que há ressurreição do corpo. Nós vamos ressuscitar. E ele continua porque, olha, se não tem ressurreição, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, não está valendo de nada. E ele continua no versículo 18, vamos juntos. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Percebe o quanto isso é poderoso, meu irmão? Se a nossa esperança, se aquilo que nós temos de esperança em Deus, se aquilo que os nossos olhos estão postos, se limita a essa vida, a esses 80, 120 anos, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque Deus pensou a eternidade para a gente. Uma eternidade muito mais interessante do que a eternidade da Turma da Mônica, de nuvenzinha e tocar música apenas. Uma eternidade dinâmica. Deus pensou a eternidade para a gente. E se os nossos olhos estão apenas nesse mundo, a gente está vivendo uma vida tão pobre. Tão pobre. E é por isso que o diabo tenta nos jogar para essa arena do natural. Para esse olhar apenas nessa vida. No hoje, no que eu estou fazendo, no trabalhar, no construir, na minha casa. Só isso. Irmão, tudo isso é bom, amém? Não tem problema nenhum. Eu estava te falando que eu estudo e trabalho bastante. Eu tenho grandes planos para essa vida. Quero casar, ter filhos, como todo mundo. Amém. Glória a Deus. Olha só. Grandes planos como você tem. Eu te conheço também, meu irmão. Eu sei que você quer boas coisas para sua vida, para sua família. Você quer uma boa casa, que seus filhos estudem numa boa escola. Amém. E tudo isso faz parte do pacote? Faz parte, graças a Deus. Se fosse uma vida ruim, com salvação no final, já estava valendo a pena. Mas é uma vida boa, com salvação no final. Glória a Deus. Nós somos da palavra da fé. Nós cremos, nós declaramos que temos o que a Bíblia diz que nós temos. Somos o que ela diz que nós somos. Então nós vamos reinar em vida. Nós vamos viver uma boa vida nessa terra. Glória a Deus, irmão. Nós somos da palavra da fé. Eu sou da palavra da fé desde criancinha. Eu creio isso, declaro isso. Mas sabe, essa vida não pode nos limitar. Porque mesmo uma boa vida aqui nessa terra ainda é muito pouco, comparado ao que Deus tem preparado para nós. Amém? É por isso que nós vivemos nessa terra como peregrinos, como quem está de passagem. De passagem. Como Abraão viveu em tendas, peregrinando na terra prometida, porque ele aguardava uma nova cidade que desceria dos céus. Assim também nós vivemos nessa terra, somos felizes, prósperos, cheios de saúde, mas como peregrinos, com os nossos olhos no horizonte, aguardando uma cidade que vem dos céus. Nós não vamos deixar que esse tempo, essa estação, esse período, seja tudo pra gente, nos prenda. Nem numa vida ruim, porque às vezes existem provações, existem dificuldades, existem momentos onde tudo não parece tão bem, e o diabo tenta dizer pra gente que a nossa vida se resume a isso, a essa fase ruim, a esse dia ruim. É mentira! A nossa vida não se resume a isso. A nossa vida é muito mais do que isso. A resposta de Deus para essa vida e a resposta de Deus para a vinda vindoura. Amém? Mas também nos dias bons,
em que nós estamos em uma boa casa, com os nossos amigos, comendo uma boa comida, é importante nós lembrarmos que a nossa vida não se resume a isso. Ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais rica do que isso. Por isso que os nossos olhos estão na eternidade. E nós vivemos cada um dos nossos dias olhando para o autor e consumador da nossa fé e trabalhando e vivendo como aqueles que veem o invisível. Amém? Glória a Deus. E no versículo 32, ele continua dizendo sobre isso. Olha, se não há ressurreição, então, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Você percebe como aquilo que nós entendemos de revelação da palavra e aquilo que nós cremos determina como nós vivemos? Então, por isso que essa revelação dos pontos 5 e 6 não é uma revelação opcional, não é uma coisa para poucos, mas é para todos os filhos de Deus. Porque a forma como nós entendemos esses pontos vai determinar a forma como nós vivemos todos os nossos dias. Porque Paulo está dizendo, olha, se não há ressurreição dos mortos, eu lutei contra as feras em vão. Eu sofri os apedrejamentos, as chibatadas, as perseguições, os naufrágios, tudo isso em vão, porque não há ressurreição dos mortos. É só isso? Fica isso por isso mesmo? E se fica por isso mesmo, quer saber? Comamos e bebamos. A gente vai comer, beber, viver e morrer e acabou. Mas não é isso. Existe a ressurreição. Existe um juízo eterno, um destino, um desígnio eterno. Amém? E é por isso que nós vivemos os nossos olhos, a nossa vida com os olhos na eternidade, com os olhos nesse horizonte. Então nós temos também uma boa expectativa de que aquilo que nós estamos fazendo nessa terra determina como nós vamos viver a nossa eternidade. Cada coisa que nós temos construído, irmão, a nossa vida não é vã. Cada escala dessa que nós estamos cumprindo está construindo algo na eternidade, amém? Cada pessoa que você tem olhado com os olhos de Jesus, para cada um que você tem pregado, cada sábado em Valparaíso tem sido semeado na eternidade. Cada vida alcançada tem sido semeada na eternidade. Cada um dos seus dias, cada pessoa que você se dispôs a orar, a pregar, até aqueles que não te ouviram. Irmão, as nossas ações nessa terra vão ecoar na eternidade. Aleluia! Porque há uma ressurreição, há um juízo eterno, há uma perspectiva vindoura. Aleluia! Deus é bom demais. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Esse é um versículo que, a gente tem família aqui, é o meu versículo favorito para enterros, funerais. Porque nesse versículo a gente entende que há uma diferença muito grande entre quem tem essa revelação e quem não tem essa revelação. Porque a morte, ela é triste para todos. Mas quando as pessoas não têm no que se agarrar, elas estão desesperadas. Mas quando nós enfrentamos a morte de um familiar, de uma pessoa amada, nós sabemos em que nós podemos nos agarrar. Nós sabemos no que nós estamos firmados. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem ou aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus!
Aleluia! A ressurreição é real. Ela é um consolo para o nosso espírito quando nós perdemos alguém. Ela é uma esperança para aqueles que estão vivos. Por quê? Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas aqueles que estiverem vivos nem conhecerão a morte e serão transformados, arrebatados. Quantos creem que nós podemos ser da geração do arrebatamento? Aleluia! Nós estamos esperando, meu irmão. Você pode dizer, Gabriel, mas o apóstolo Paulo já estava esperando na época dele. Ele achava que nem ele talvez morresse. É verdade. Mas posso te dizer uma verdade bem clara também. Falta menos do que faltava. A qualquer momento. Como um ladrão que vem à noite, sem nós sabermos o dia ou a hora. Vai acontecer. E nós seremos transformados. Amém? E a ressurreição, ela tem um ponto muito importante. Ela tem uma função importante. Porque o nosso corpo será ressuscitado para que nós possamos viver eternamente. Amém? E quem vai viver eternamente? Todos. Todos serão ressuscitados e todos viverão eternamente. Você não precisa abrir, mas lá em João 5, no versículo 28, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então vamos lá, tem alguma coisa importante aqui com a ressurreição. É esse versículo que a gente estava lendo agora. João 5, versículo 28. Então tem algo importante na ressurreição. A ressurreição acontece para nos preparar para esse juízo, esse julgamento, esse tribunal. E eu quero te dizer uma coisa para já começar. Juízo é algo bom ou ruim? Depende. Depende. Se você chega lá, entra com um processo para falar, olha, eu não recebi todos os meus direitos trabalhistas que eu deveria receber, eu fui injustiçado, eu levo essa causa ao juiz, e o juiz decide por mim, eu ganho aquela bolada. Juízo é algo bom ou ruim? Bom. Amém? Não? Se eu tenho uma causa que é justa e eu preciso que esse juiz olhe, eu levo para ele, ele olha e o juízo se torna para mim algo bom. Mas se eu fiz algo errado e eu sou conduzido ao juízo, aí o juízo vai ser algo para mim ruim. Apesar da justiça por si, pelo conceito, ser algo sempre bom, porque é bom que exista justiça, para aquela pessoa vai ser como algo ruim, porque ela praticou algo ruim. Amém? Fomos juntos até aqui? Da mesma forma, o juízo ao qual serão submetidos todos os homens. Todos os homens serão submetidos a um julgamento, a um tribunal. Amém? Nós seremos ressuscitados para sermos julgados. É por isso que o apóstolo diz, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, nesse caso, para a ressurreição da morte. Vão haver tribunais. E é importante que você tenha convicção disso e que você saiba qual é o seu tribunal. Hoje é um culto de uma noite, a gente não vai poder se aprofundar tanto, mas você pode se matricular no Rema e ter doutrinas básicas e escatologia para mergulhar nesses assuntos, amém? Mas, de forma bem resumida, existem 2 tribunais que são importantes para a gente agora. Existe o tribunal de Cristo, está falando comigo? É o tribunal ao qual serão submetidos aqueles que morreram em Cristo. E por que esse tribunal é diferente? Ele é um tribunal para aqueles que já foram justificados. Porque eu pequei e eu merecia ser punido pelo meu pecado. Mas o meu pecado foi punido em Cristo. Ele levou a minha condenação, ele levou o meu pecado, ele levou o meu juízo. Não há mais condenação para eu e você que estamos em Cristo Jesus. Aleluia! Então, esse tribunal que vem para nós, o tribunal de Cristo para a igreja, ele não é um tribunal para condenação, porque Cristo já foi julgado, Cristo já foi condenado pelo meu pecado. Ele é um tribunal que no original do grego, a palavra é bema, que nos jogos gregos, parecidos com aqueles jogos olímpicos, bema era aquele lugar onde o atleta chegava no final da história, competiu,
vem para o tribunal, vem para o bema, vem para esse lugar onde você será coroado. Esse é o tribunal da igreja. É por onde nós vamos passar, amém? Esse tribunal é um tribunal de coroação. Mas mesmo nesse tribunal, onde receberemos galardão, existe diferença. De acordo com aquilo que fizemos, de acordo com aquilo que vivemos. Se nós aceitarmos Jesus e vivermos o resto da nossa vida nesse nível, não vai ter muita coisa para a gente receber nesse tribunal. A nossa vida na eternidade não vai ser tão interessante assim. É melhor do que ser condenado? Claro que é. Mas é uma vida simples. E sabe de uma coisa? Quando a gente é criança, é muito importante como os pais educam a gente, né? Então, o pai tem que fazer coisas que deixem claro para o filho que ele está fazendo alguma coisa errada. Não é assim? Então, colocar de castigo, corrigir, falar mais alto às vezes, para o filho entender que ele fez algo errado. Mas sabe que meu pai me deixou muito de castigo, bastante. Assim, meu pai era um cara faca na caveira. Quando fez alguma coisa, 1 mês sem televisão, 1 mês sem ir pra rua. Pá, pá, pá. E eu entendo isso como cuidado dele com a minha vida, amém? Para me sinalizar aquilo que devia ser feito. Mas eu fui crescendo, amadurecendo, e mesmo quando eu morava com meu pai, já faz uns bons anos que ele não me colocou de castigo. Por que eu parei de fazer coisas erradas? Não. Mas porque eu me tornei um filho maduro. E quando você se torna um filho maduro, o seu pai virar para você e falar assim, filho, não gostei disso, isso me entristeceu. Já é suficiente, né? A gente já fica arranhado por dentro, machucado, triste. A gente quer mudar. Por quê? Mesmo que ele nem falasse, se eu ver a tristeza nos olhos do meu pai, aquilo já é triste para mim também. Da mesma forma, eu me imagino no tribunal de Cristo, chegando de frente para o Senhor, e vão ter aqueles que vão ouvir, olha, servo inútil, não trabalhou com aquilo que eu botei para você trabalhar, não fez aquilo que podia ter feito, não ganhou as vidas que poderia ganhar, não serviu onde poderia servir, você não tem galardão a receber. E se eu chegasse nesse dia e visse essa expressão nos olhos do meu Deus, nos olhos do meu Pai, já seria motivo para tristeza. Mas nós não estamos nesse time, amém? Nós estamos sendo vacinados nessa noite para nós vivermos a nossa vida com os olhos na eternidade. Vivermos a nossa vida por essa pátria celeste e chegarmos naquele grande dia e ouvirmos, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Amém? É esse futuro que está reservado para nós, que vamos viver as nossas vidas pelo Evangelho. Viver as nossas vidas não olhando para aquilo que é passageiro, aquilo que é material, mas se gastando e se deixando gastar para que o Evangelho seja gerado em outros. Aleluia! Esse é o tribunal de Cristo para a igreja. E existe também o tribunal do trono branco, porque aqueles que praticarem o mal também serão ressuscitados para o juízo. E aí esse tribunal sim é um tribunal de condenação. Como funciona o julgamento nesse tribunal? Essas pessoas serão ressuscitadas também. E será analisado se o nome delas está no livro da vida. Se elas aceitaram Jesus, se identificaram com o sacrifício de Cristo. E aqueles que não aceitaram Jesus, não tiverem o nome no livro da vida, esses já estão condenados. Será aberto então um outro livro, e nesse outro livro será analisado aquilo que eles fizeram. E existem gradações também, aqueles que praticaram muito mal terão um destino ainda pior. Mas todos esses que não são salvos, irmão, serão condenados. E eu trago isso não como peso, mas algo que nos torne vigilante, algo que nos torne atentos. Nós não temos tempo a perder. As pessoas são responsáveis pelas suas vidas, mas nós somos responsáveis por pregar essa palavra, por edificar Cristo nelas. Sabe, tem um pregador famoso que disse certa vez, olha, as pessoas podem ir para o inferno, mas elas vão ter que pular por cima de mim, porque eu vou estar ali para elas não passarem, para que elas sejam salvas, alcançadas. Amém? E sabe, isso é importante porque nesses últimos dias tem se levantado ensinos perigosos, doutrinas de homens, doutrinas de demônios. E qual é uma das estratégias de Satanás? As pessoas que não dominam esses princípios elementares, como você está dominando nessa noite, porque você vai sair daqui cheio de revelação, cheio de sabedoria, com o poder de Deus debaixo dessa palavra. As pessoas que não conhecem isso, elas são enganadas pelo diabo. E existem até mesmo aqueles que se levantam nos últimos dias para dizer que nem existe inferno.
que o inferno vai estar vazio, não vai ter ninguém no inferno. Sabe, meu irmão, não é isso que a palavra diz. E eu só posso ficar com a palavra. Amém. Na verdade, o irmão John Bevere fala assim, não era esse versículo que eu queria. Vamos achar. Aqui. O irmão Rick Renner, no livro Edifique Seu Fundamento. Ele diz assim, eu botei entre aspas, porque aí fica mais suave dizer que foi ele que disse, não eu. Eu entendo que não é mais considerado culturalmente correto dizer que as pessoas não salvas irão para o inferno. Mas é isso que a Bíblia ensina. E somos obrigados a dizer a verdade. Amém? Essa é a única verdade que existe. Eu não posso florear isso. Na verdade, na minha própria vida, eu preciso melhorar nisso. Porque eu ainda sou muito compassivo. Eu ainda sou muito discreto com isso. Eu não anuncio isso como eu deveria. E o que parece amor, tolerância e boas maneiras, é na verdade falta de amor. Porque se eu sei que aquela pessoa está caminhando para o inferno e eu amo ela, o meu papel é avisá-la. O meu papel é contar para ela sobre a salvação em Cristo, amém? E fazendo isso de forma educada, claro, de forma tolerante, claro, porque a pessoa tem um livre-arbítrio. Foi Deus que determinou isso, eu não vou passar por cima do livre-arbítrio. Mas eu vou deixar bem claro para ela, para que ela possa fazer essa escolha, com todas as informações, amém? Então, existe uma ressurreição para todos os homens, e existe um juízo eterno para todos os homens. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a morte eterna. E, infelizmente, a morte eterna não é simplesmente acabar. A morte eterna é sofrimento eterno. Amém? E, para a gente ir caminhando para concluir, eu gosto muito de como o apóstolo Paulo trabalha sobre isso, fala sobre isso, porque ele fala, você não precisa saber, em 1 Coríntios 9, 25, diz assim, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, e não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que ele está dizendo aqui? Olha, eu estou vivendo a minha vida, e nós estamos vivendo as nossas vidas, fazendo muitas coisas, cumprindo muitas escalas, muitas obrigações, muitas diversões, mas eu não vou fazer isso como quem está correndo sem motivo, sem razão, como alguém que está lutando e desferindo golpes aleatoriamente no ar. Não, eu vou fazer isso com os meus olhos na eternidade. Eu vou viver cada um dos meus dias com os meus olhos na eternidade. Eu não vou me apegar a essa terra e ao que ela tem para mim, porque eu sei que eu sou um peregrino. Você é um peregrino, meu irmão. A sua casa linda, maravilhosa, espaçosa, vai ficar. E a gente vai subir. Se você gostar muito dela, pede para ficar também. Mas não vale a pena. É melhor subir, amém? Com os nossos olhos na eternidade, vivendo cada um dos nossos dias, sabendo que as nossas ações ecoarão na eternidade. E eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo 4. Abre comigo lá. Muito bom. E ele tem dado essa revelação pra gente. A gente vai sair daqui diferente, meu irmão. Não que você não soubesse disso, mas eu creio que há uma revelação especial para essa noite. Eu creio que você veio aqui, você não vai sair de mãos vazias. O Espírito Santo preparou algo específico para você sair daqui incendiado com essa verdade. Para você acordar de manhã e você tá com isso na cabeça. Meus olhos estão na eternidade. Eu não vou perder nenhuma chance. Eu vou viver olhando para a eternidade, como um peregrino nessa terra, porque a minha morada descerá dos céus. Aleluia! 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Paulo está no final da sua vida, escrevendo que é provavelmente a sua última carta para Timóteo. Ele escreve uma carta cheia de sofrimento em alguma medida, porque houve muito sofrimento na carreira de Paulo. Houve traição, houve abandono, houve prisão, tortura. E às vezes a gente também passa por perseguições, por dificuldades. Mas sabe, meu irmão, não deixa essa dificuldade parecer maior do que ela é. Porque esse cara que foi torturado, olha para as dificuldades e diz, essa leve e momentânea tribulação nem se compara ao eterno peso de glória. Assim também é conosco.
E a gente vai chegar no final da vida, assim como Paulo chegou. Ele disse assim, no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a toda a igreja de Asa Sul, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meu irmão, muitas pessoas chegam no final da vida cheias de temores, cheias de tristezas, de arrependimentos. Não será assim com você. Sabe, se Jesus não voltar antes, a gente vai chegar no final da vida como Paulo. O viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Por quê? Porque eu cumpri a carreira, guardei a fé. O que Jesus mandou eu fazer, eu fiz. Eu vi os frutos do trabalho. O justo juiz há de me recompensar. Há uma coroa reservada para mim. Glória a Deus, meus irmãos. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso alvo. É isso que está reservado para nós. Porque é verdade que a ressurreição, essa vida não é tudo. Alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Nós seremos daqueles que ressuscitarão para a vida, que vão passar pelo juízo do tribunal de Cristo, que seremos recompensados por aquilo que fizemos nessa vida. É por isso que cada um dos nossos dias, meu irmão, será com os olhos na eternidade. Será como quem olha para o final da rua assim, tá chegando. A gente olha para o céu, é hoje? Será que é hoje? Será que esse culto termina? Será que a gente chega em casa? Porque há uma urgência. É a qualquer momento. Jesus vai voltar. Essa ressurreição vai acontecer. Sabe, a cura para nós nessa terra, claro que há. Mas há uma ressurreição completa para nós. A morte pode parecer grandona às vezes, mas ela já foi derrotada. Eu não estou dizendo que ela vai ser derrotada, eu disse que ela já foi derrotada. Assim como o seu espírito já ressuscitou e já há vida no seu espírito. É uma questão de tempo até o seu corpo ser glorificado. Amém? Esse é o destino que está proposto para nós, meus irmãos. E aí, a última coisa que eu te pergunto é: ressurreição, juízo, e como que essa história acaba? Como que a história acaba? Vamos para o final? Apocalipse, capítulo 21. O finalzinho. É muito bom a gente estar vivendo, guiando os nossos dias, sabendo como que a história acaba. O Ministério de Música pode subir para a gente parecer que está encerrando. Aleluia! Nós não somos como aqueles que ignoram essas verdades. Nós temos revelação de Deus. Essa revelação nos guia em todos os dias das nossas vidas. E nós não vivemos mais da mesma forma. Nós vivemos com isso pulsando dentro de nós. A eternidade está pulsando dentro de nós. A ressurreição pela qual nós vamos passar. O juízo que nos aguarda, a premiação por aquilo que fizemos e vivemos. Meu irmão, não uma premiação por quantas pessoas você alcançou, tá? Não por quantas ministrações você fez, mas uma premiação pela fidelidade com aquilo que Deus confiou a você. Porque, sabe, às vezes a gente pensa, imagina o galardão de Kenneth Hagin, T.L. Osborne, grandes pregadores como José Wellington. Esses grandes pregadores serão recompensados de acordo com a fidelidade deles. E nós, de acordo com a nossa fidelidade. Um certo homem já disse, ele falou assim: olha, quando nós pensamos no galardão de Kenneth Hagin, e nós vamos olhar e ele vai ser coroado, e uau! E T.L. Osborne, uau! Joyce Meyer, uau! E a irmã Dulce, uau! Maior do que todos eles. E a gente vai ficar falando, gente, eu não li o livro dela. Eu não vi o Instagram dela bombadão. O que aconteceu com a irmã Dulce? A irmã Dulce orava por Kenneth Hagin, orava por Joyce Meyer e orava por T.L. Osborne. Se é o que Deus confiou, isso dá pleno galardão. Amém? Por isso que o que nos compete não é olharmos um púlpito, irmão, tão simples, tão passageiro, mas aquilo que Deus confiou a nós,
o nosso propósito, aquilo que Ele deu habilidade para cada um aqui fazer. É isso que nos compete. E eu declaro em nome de Jesus, propósitos reavivados nessa noite. Eu declaro 12 talentos que estavam na gaveta, sendo ressuscitados agora pela unção, em nome de Jesus. Eu declaro pessoas que estavam longe do propósito, voltando para o centro do propósito agora, em nome de Jesus. Há unção nesse lugar, há poder nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia! E naquele grande dia, você vai ouvir: servo bom e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Aleluia, meu irmão. Nós já sabemos como a história termina. Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Se coloque de pé, erga as suas mãos aos céus. Adore a Deus por essa verdade. Adore a Deus por essa revelação. Oh, obrigado, Pai. Nós te exaltamos. Meu Deus é